Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Natal, a mão estendida de Deus para você. E o subtema, parte 2 desta noite é Natal, a mão estendida do amor de Deus para você. E há 8 dias iniciamos o sermão citando o poema O Sineto do Amor, de Luiz Camões. Hoje, um outro poema de um brasileiro, de um nordestino, João Cabral Melo. E ele começa assim: o amor comeu meu nome, minha identidade, meu retrato. O amor comeu minha certidão de idade, minha genealogia, meu endereço. Sim. O amor comeu meus cartões de visita. O amor veio e comeu todos os papéis onde eu escrevera meu nome. E o poeta continua: o amor comeu minhas roupas, meus lenços, minhas camisas. Sim, o amor comeu metros e metros de gravatas. O amor, comeu a medida de meus ternos, o número de meus sapatos, o tamanho dos meus chapéus. O amor comeu meus remédios, minhas receitas médicas, minhas dietas. Comeu minhas aspirinas, minhas ondas curtas, meus raios-x. O amor comeu meus testes mentais, meus exames de urina. O amor comeu em meus livros de prosa as citações em verso. O amor comeu no dicionário as palavras que poderiam se juntar em versos. Faminto, o amor devorou os utensílios do meu uso. Pente, navalha, escovas, tesouras de unhas, canivete. Faminto, ainda o amor devorou o uso de meus utensílios. Meus banhos frios, a ópera cantada no banheiro, o aquecedor de água de fogo morto, mas que parecia uma usina. O amor comeu as frutas postas sobre a mesa, bebeu a água dos copos e das quartinhas, comeu pão de propósito escondido, bebeu as lágrimas dos olhos que ninguém o sabia, estavam cheios de água. O amor voltou para comer os papéis onde, irrefletidamente, eu tornara a escrever meu nome. Que amor, hein? Mas o poeta prossegue. O amor roeu minha infância de dedos sujos de tinta, cabelo caindo nos olhos, botinas nunca engraxadas. O amor roeu meu menino esquivo, meu menino esquivo, sempre nos cantos, e que riscava os livros, mordia o lápis, andava na rua, chutando pedras. Roeu as conversas junto à bomba de gasolina do largo, com os primos que tudo sabiam, sobre passarinhos, sobre uma mulher, sobre marcas de automóvel. Meninos e meninos, o amor comeu meu estado e minha cidade, drenou a água morta dos mangues, aboliu a maré, preste bem atenção, comeu os mangues crespos e de folhas duras, comeu o verde ácido das plantas de cana, cobrindo os morros regulares, cortados pelas barreiras vermelhas, pelo trenzinho preto, pelas chaminés, comeu o cheiro de cana cortada e o cheiro de maresia. Esse amor comeu até essas coisas de que eu desesperava por não saber falar delas em verso.
O amor comeu até os dias ainda não anunciados nas folhinhas. Gente, que amor. Comeu os minutos de adiantamento de meu relógio, os anos que as linhas de minha mão asseguravam. Comeu o futuro grande atleta, o futuro grande poeta. Comeu as futuras viagens em volta da terra, as futuras estantes em volta da sala. O amor comeu minha paz e minha guerra, meu dia e minha noite, meu inverno e meu verão. Comeu meu silêncio, minha dor de cabeça, meu medo da morte. João Cabral de Melo. Mas aí você vai para João 3,16. Enquanto o apóstolo João agora exclamando: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí quando você se depara diante de uma proclamação que transcende, que está acima de tudo, ao mesmo tempo ela é imanente, ela se faz presente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse poema, por mais belo que seja, fica ofuscado. O Sinete do Amor, de Luís de Camões, fica ofuscado. É impossível que surja exclamações que afoguem essa declaração divina humana, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E por isso que há 8 dias iniciamos o sermão dizendo, afirmando, propondo, dissecar esse versículo. E montado nos ombros de um servo de Deus que já está com o Senhor, já está com a igreja triunfante, William Hendricks. E há 8 dias dissemos que essa exclamação do amor que transcende, que vai para além do que os nossos olhos enxergam, que não pode ser alcançado, ele tem um caráter, lembram? O caráter desse amor, de tal maneira. Lembram? De tal maneira, de tal maneira. E dissemos aqui que esse de tal maneira nos convoca para imaginar, medindo o oceano Pacífico, o Índico, o Atlântico com a palma da mão. É possível? Não. Se não é possível medir o oceano Pacífico, o Atlântico, o Índico com a palma da mão, muito mais impossível é você mensurar esse amor de Deus. Nos amou de tal maneira. É o caráter do amor. Dissemos também que esse amor tem um autor. O poema que acabamos de citar, João Cabral de Melo, o nordestino. O autor aqui dessa exclamação sobre o amor que transcende, o amor que não pode ser alcançado, que não pode ser sobrepujado, não pode ser ultrapassado, é ninguém menos do que o único Deus que subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pois o narrador, movido pelo Espírito Santo, disse: porque Deus, porque Deus, porque Deus, a Deus toda a glória. A Deus toda a glória. É por isso que cantamos há 8 dias, com a ajuda de Mônica, com a sua voz doce, como talento e dádiva de Deus. E quem lembra aqui do refrão? O oceano
não há estrelas no céu. As andorinhas não voam mais, se isso não for amor. Isso, presbítero Hermeson. Se o que, gente? E aí dissemos aqui que a história do Natal não começa com Maria, nem com José, nem com pastores, nem com magos, não começa com uma estrela, mas começa com Deus. Deus, Deus, a Deus toda a glória. Tem uma expressão em latim que nós, que somos de tradição reformada, usamos com frequência, muito mais citado no mês de outubro, soli deo glória. Soli deo glória. O que diz o quê? Somente a Deus toda glória. O coral de anjos cantou aquele refrão, toda a igreja. Glória a Deus e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. E assim encerramos o sermão há 8 dias, falando primeiro sobre o caráter desse amor, destacando de tal maneira, e falando sobre o autor desse amor. Por quê? Deus. Dando continuidade, como havíamos dito, sermão parte 3, nesse versículo do Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João, capítulo 3, versículo 16, nós temos aí também a terceira parte, o objeto desse amor. O autor é Deus. O caráter do amor de tal maneira. E o objeto desse amor? Quem é o objeto desse amor? Quem é o alvo desse amor? Quem é? Vamos ler o texto, vamos citar João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Para que todo... Para quem Deus estendeu a sua mão do amor infinito? Para o mundo. Para o mundo, gente. O mundo que é feito de gente comum. O mundo que é feito de gente limitada. O mundo que é feito de gente que falha. O mundo que é feito de gente ferida. Foi para esse mundo que Ele estendeu a sua mão, a mão do seu amor estendido. Foi para esse mundo. Gente que comete erros, que carrega culpas, que tenta, que tropeça e recomeça. Gente como eu, gente como você. Foi para esse mundo que Ele estendeu a mão do seu amor infinito. O céu se curvou até a terra, porque Deus ama pessoas reais, com histórias reais e dores reais. Essa aqui eu preciso repetir. O céu se curvou à terra, porque Deus ama pessoas reais, com histórias reais e dores reais. O objeto do amor são essas pessoas. Pessoas reais, com histórias reais, com dores reais. Tudo isso dores essas oriundas da queda dos nossos pais, Adão e Eva. Esse é o objeto do amor. O objeto do amor não são pessoas impecáveis. O objeto do amor de Deus não são os moralistas. O objeto do amor não são aqueles que se acham sãos. O objeto do amor não é o fariseu que ora
e diz, graça te dou, de si para si mesmo e diz, eu não sou como. O objeto do amor é o publicano, que não ousa olhar para os céus e batendo uma expressão de oração do judeu, bate no seu tórax, no seu peito e diz, se propício a mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Ou seja, gente, estamos dizendo também, no sentido amplo, que o próprio fariseu é objeto desse amor, porque o seu próprio auto-engano é pecado. Mas é claro, só reconhece que é objeto desse amor quem reconhece que não é perfeito, que é pecador, é gente que erra o alvo. A doutrina do pecado, hamartia, erra o alvo. Erramos o alvo, a humanidade errou o alvo. Ela foi criada para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E a queda tirou a humanidade desse alvo. É esse mundo que ele tem como objeto de amor. É por isso que vamos enxergar o verbo que se fez carne, indo ao encontro de uma mulher samaritana com a qual jamais um rabino poderia falar, conversar, dialogar, pois havia as barreiras raciais, religiosas, étnicas. Mas ele veio para rompê-las e ele vai ao encontro dela. Não foi ela primeiro que foi ao encontro dele, ele foi ao encontro dela. E é ele que se agacha como expressão de amor e pede água para aquela mulher. O Criador pedindo água para a sua criatura. Isso é amor. Você quer entender o que é lá Filipenses? Esvaziou-se, a expressão em grego é kenosis. É só você perceber o Criador pedindo água a uma criatura. Dá-me de beber. Você entende o que é esvaziar-se? Não deixou de ser Deus, mas abriu mão de usar o seu direito de Deus ao Senhor Jesus Cristo toda. E a mulher está tão assustada, tão inquieta. A graça ela é escandalosa muitas vezes. A graça, ela escandaliza os moralistas, aqueles que se acham sem serem. Ela se sente assim como, eu não estou entendendo, um rabino falando comigo. Será que ele se esqueceu que não pode? Será que ele está sofrendo de amnésia? Claro que é todo um linguajar anacrônico. É claro que toda essa nomenclatura, todos esses verbetes não eram usados na sua época, mas a substância está lá. Será que ele não sabe que os judeus não se dão com os samaritanos? Isso passa pela sua mente. Aí ele responde, se tu soubesses com quem tu falas, tu pedirias água da vida e ele te daria. E ela, eu quero dessa água. Aí ele vai tratar com o pecado dela, vai chamar o teu marido, propositadamente ele sabe como ela se encontrava. Eu não tenho marido, disseste bem. Já tiveste tantos, esse aí que agora também não é. Aí ela olha e diz, tu és um profeta de Deus. E nos foi dito que esse profeta viria. E nos foi dito que o Messias viria. Ele disse, sou eu que falo contigo. Louvado seja Jesus Cristo. Olha, tu és um profeta de Deus. E fomos informados que ainda virá o Messias. Ele disse, eu sou o Messias. Eu falo contigo. Isso é amor. E aí eu vou repetir. Se isso não for amor... Eu sou o maestro. Eu não sei se é assim não, mas vamos lá. Tudo
Se isso não for amor, é Ele, somente Ele, para sempre Ele, Jesus Cristo. Ele é o nosso bem maior, o nosso castelo forte, o nosso tesouro. Ele é o sentido da nossa existência. Ele é o nosso pão, a nossa água, a nossa bebida. É Ele, ninguém mais. A Ele, Jesus Cristo, toda a glória. Esse é o objeto do amor. Quando na caminhada você, de repente, sofrer abandonos, esquecimentos, lembrem-se, você continua sendo objeto do amor daquele que não esquece, que não abandona. Ele mesmo disse: pode uma mãe abandonar o seu bebê, estando esse ainda a amamentar? Ainda, e depois da queda é possível, ainda que uma mãe apareça e faça isso, eu, diz o Senhor, jamais vos abandonarei. Diz o Senhor, jamais vos deixarei. Vamos suavizar aí, não é? E aí, meninas? Ele é maravilhoso ou não é? Jesus Cristo. É, Davi? Bernardo? É ou não é maravilhoso ele? Não é, Yasmin? Ele não é maravilhoso? Pâmela, ele não é maravilhoso? Não é, Maria? Mel, ele não é maravilhoso? É. Pedros, ele não é maravilhoso? Ei, Manu? Manus. Deixa eu perguntar para vocês, responda para os adultos. Quem é esse que nós o chamamos de maravilhoso? Qual é o nome dele? Como costuma dizer Yasmin, o ensaio foi bom, agora é valendo. Quem é esse que é maravilhoso? É Ele, somente Ele, não abra mão dEle, vivam nele, caminhem com Ele para a glória dEle. Tudo mais é secundário. O que importa um dia é chegar na reta final e ser encontrado por Ele, recepcionado por Ele, abraçado por Ele e ouvir da parte dEle: entrem benditos do meu Pai. Entrem benditos do meu Pai. Você tem esse sonho? E esse sonho vai ser realizado porque Ele já garantiu a realização dele. Eu quero ouvir da boca dele: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra, Luiz Ronilson. Pois não, meu Senhor. Permita-me te dar um abraço. Não tem como o coração não bater forte por ele, Jonathan. Não dá. A exegese tem que estar submissa a isso. A exegese não é para mostrar que o cara sabe a exegese, mas é para descrever coloridamente Cristo. A exegese, a hermenêutica, a homilética, conhecer teologia bíblica, sistemática, histórica, prática, é para descrever Cristo, é para trazer Cristo dos céus para a terra, e as pessoas olhem e digam: que grande Senhor, que grande Salvador, que grande Salvador, que grande Senhor. E a igreja diz... Quarto ponto é sequência, quase que a mesma coisa, mas tem um acréscimo aí. O caráter do amor, de tal maneira. O autor desse amor, porque Deus amou de tal maneira. O objeto desse amor, o mundo. Para que todo aquele... Não, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho. A dádiva desse amor é o quarto ponto, a dádiva desse amor. Esse amor tangível, esse amor não ficou apenas em poemas, em palavras, em exclamações. Ele se tornou palpável. Ele se tornou tangível.
Esse amor se tornou palpável, tangível na pessoa do nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. O amor verdadeiro é um amor que sempre dá. E Ederson, e Deus deu. Ele deu, Elaine, o seu amor, o seu melhor. Deus deu. E Ele deu o seu melhor. Ele não deu apenas um profeta, apenas uma mensagem, ou apenas um anjo. Ele deu o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Se um dia você namorar com a dúvida do amor de Deus, olhe para Cristo no Calvário. Ele se deixou ser pendurado no madeiro. Em João ele diz, eu entrego a minha vida e eu retomo. Foi ele se deixou. Ele bebeu o cálice da ira de Deus. O amor de Deus é um amor que dá, e Ele deu o seu melhor. E o seu melhor é quem? Gritem, crianças. Jesus Cristo. Eita, que maravilha. É esse coral que nós queremos. O Filho que era eterno, o Filho que era luz, o Filho que era Deus. E Ele veio. Ele não veio em um palácio, mas em uma manjedoura. Não cercado de nobres, mas de animais. Não em glória visível, mas em simplicidade visível. Foi assim que a mão estendida do amor de Deus tocou a humanidade. Na pessoa de um bebê, numa manjedoura, cercado por animais. Mas Ele deu. A mão estendida do amor de Deus, ela é encontrada num bebê chorando, um menino crescendo e um homem caminhando rumo à cruz. Essa é a mão estendida do amor de Deus. Um bebê chorando, um menino crescendo e um homem agora adulto caminhando rumo à cruz. É por isso que esse cristianismo que é pregado por aí, um cristianismo sem cruz, pode ser chamado de qualquer outra coisa, menos de cristianismo. E é o que mais temos por aí, para a nossa tristeza. A dádiva do Natal não é apenas um nascimento. A dádiva do Natal é o início de uma missão que termina no Calvário. A manjedoura é o primeiro passo em direção ao madeiro. O menino nasceu para morrer, e ele morreu para que eu pudesse viver. Vamos gravar essa, meninos e meninas? O menino Jesus nasceu para morrer, e ele morreu para que pudéssemos viver. Combinado agora? Vou repetir mais 2 vezes. O menino Jesus nasceu para morrer, e ele morreu para que pudéssemos viver. Gravaram? Então, a última vez. O menino Jesus nasceu para morrer, e ele morreu para que pudéssemos viver. Autorizado, minha presidente da UCP. Vamos lá. Meninos autorizados, prontos? Fiquem de pé. Ato de adoração ao Senhor, não é apresentação, ato de adoração. É dos lábios dos pequeninos que emanam o perfeito louvor. Não tenham medo de errar, não. Ele morreu pelos nossos erros também. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Eu vou repetir mais uma vez, porque eu distraí vocês com a minha fala agora. O menino Jesus nasceu para morrer. E ele morreu para que pudéssemos viver. Beleza, João? Então é com vocês. Como se vocês fossem pregadores. Em alto e bom tom, em alto e bom som. Vamos gritar para os adultos. 1, 2, 3.
Deus seja louvado. O ensaio foi bom, agora valendo. Preste bem atenção, Yasmin, viu? Preste bem atenção, vamos lá. Ao Senhor Jesus toda a glória. Tome os vossos assentos. Fale para vocês mesmos. Jesus nasceu para morrer. E Ele morreu para que pudéssemos viver. Calma. Eu aprendi isso nos livros de Gilto Moraes. Você que está visitando, está acostumado com homilética por aí. Gilto Moraes, já está com o Senhor. A trilogia dele. O que você aprendeu com ele? O que eu vou fazer mais uma vez agora. Porque Ele vive. Toda a igreja. Nosso treino amanhã. Vamos lá, Priscila. Porque Ele vive. Bora, Breno Luiz. Aleluia. Prossigamos. Eu sei que a minha vida está nas mãos que vive está. Aleluia. Já falamos do caráter desse amor de tal maneira, do autor desse amor, porque Deus. Lembram? Do objeto desse amor, amou o mundo. Lembram? A dádiva desse amor, que deu seu Filho unigênito. E agora o propósito desse amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Propósito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O propósito é redenção, salvação, é o reverter as consequências da queda, a culpa, pecado original e os pecados atuais que emanam do pecado original. Ele morreu para te dar vida eterna. Ele veio para nos salvar. Ele veio para nos dar a regeneração, a conversão. Ele veio para nos dar a justificação, a adoção, a santificação. E Ele nos veio para nos levar para a glorificação. Romanos 8, versículo 28. Abra sua Bíblia. Nós chamamos esse texto aí as correntes de ouro da teologia reformada. Correntes de ouro da doutrina da salvação, apelidada de reformada. São correntes de ouro. São inquebráveis. Uma corrente de ouro, porque são valiosas demais. Vamos ler juntos, todos juntos, a igreja. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora observe. Bora, prossigamos com a leitura. Também os predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Entre muitos, aí prossegue a corrente. Aos que de antemão e aos que predestinou, prossigam. E aos que justificou, glorificou. Você vai chegar lá, meu irmão. Nós chegaremos no nosso porto seguro e eterno. Sabe por quê? Jesus já garantiu, morrendo e ressuscitando. O propósito é para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tem um aspecto negativo, didaticamente falando, e um aspecto positivo. Negativo, para que não pereça. Positivo, tenha a vida eterna. Para que o Filho veio? Para salvar. Eraso. O Filho veio para resgatar. O Filho veio para transformar. O Filho veio para dar vida. Vida de verdade. Vida abundante. Vida eterna.
O ladrão veio para matar, roubar e destruir, disse Cristo em João 10. Mas aí ele continua: eu vim para que tenham vida e vida abundante. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. A mão estendida de Deus tem um objetivo: impedir que você pereça, conceder a você vida eterna, oferecer a você um futuro que o mundo não pode dar. João 10, 24: a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Salvo engano é João 17, eu fiquei agora confuso, depois você verifica. A minha paz vos dou, João 16, 17, 14, 16 ou 17. A minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Ele veio para dar a paz que o mundo não pode te dar, a paz que o teu dinheiro não pode te dar. Ele é um meio, ele é necessário para o tempo presente, mas ele não pode te dar. Se fosse assim, não teríamos trilionários sofrendo de depressão. Vocês sabiam que muitas pessoas milionárias, por ocasião da pandemia, perderam muitas coisas, em virtude disso tiraram as suas vidas? E aqui estamos falando com muita solidariedade e com muita tristeza. Não pode dar. O caminho é simples: todo aquele que nele crê. Você que está visitando aqui, não importa quem você seja, não importa quão longe você tenha ido, também não importa que tipo de trevas o envolvam ou te envolva, há uma mão estendida do céu aí agora para você, e essa mão tem nome, e esse nome é Jesus Cristo. O amor de Deus tem rosto, e o rosto é Jesus Cristo. Dá para gravar, crianças? O amor de Deus tem um rosto, e o rosto é o rosto de Jesus Cristo. Eu concluo esse sermão desafiando você que já está nele, já caminha com ele para a glória dele, a prosseguir com alegria, apesar dos pesares, das intempéries da vida, apesar das noites escuras muitas vezes, apesar das tristezas, apesar dos abandonos, apesar das injustiças, apesar dos esquecimentos, mas você continuar nele, com ele, para a glória dele. E você que não está ainda, preste bem atenção em o nome do Senhor Jesus Cristo. No Natal, Leinha, Deus se inclinou, Deus caminhou em nossa direção e continua. Deus se fez carne, Deus estendeu a sua mão amorosa. A pergunta agora é: você vai segurá-la? Você vai usufruí-la? Você vai experimentá-la? A mão estendida de Deus não força, não empurra, não obriga. Ela convida, ela chama, ela espera. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para vossas almas. Ou melhor, ele diz antes: porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, e encontrareis descansos para as vossas almas. Não há descanso fora de Jesus Cristo. Não há descanso senão Jesus Cristo. Não há. Chegará um momento na sua vida e na minha vida onde os nossos amigos e as nossas amigas, os nossos familiares só poderão ir até ali. É o momento dos nossos funerais. É só até ali. Lágrimas sendo derramadas nos nossos olhos. E lágrimas legítimas. Chorar a perda de um ente querido é legítimo, tem que chorar. Mas o meu melhor amigo só pode ir até ali. Os meus melhores amigos aqui na terra só podem ir até ali. Não sei dos dois quem partirá primeiro, mas Jadson vai poder ir até ali.
Os meus colegas de ministério só irão até ali, ao meu sepultamento. Uns derramarão lágrimas, outros não, mas sairão até ali. Mas uma coisa é certa, João, existe o amigo. É artigo definido. Não é um, é o. Ele está comigo aqui. Estará comigo naquele momento. E ele ultrapassa os portais da morte. E ele pega na minha mão. E ele me acompanha. E me leva até os céus. E esse amigo é Jesus Cristo. É Ele. Eu não posso viver sem Ele. Achei um bom amigo. É Ele. É Ele. Se vocês se assustam por ver um pastor presbiteriano tão empolgado assim, se acostumem. Porque não tem como não ser empolgado com Ele. Não tem como não se empolgar com Ele. Não tem como o coração não arder ao ouvir a voz dEle. Não tem como não se empolgar quando você percebe que de fato Ele ama com um amor verdadeiro. Não tem como não se empolgar em saber que quando o meu corpo for colocado lá na sepultura, concomitantemente, ao mesmo tempo, antes da consumação, da plenitude da redenção, a minha alma subirá cortejada por anjos. E lá estará Ele dizendo: entre, filho do meu Pai. Não tem como não se empolgar. Não tem como não estar dirigindo às vezes e dizer assim: oh, meu amigo, você já fez isso? Meu amigo, como é bom tê-lo comigo. Você faz isso ou só é na hora do culto? Queridos, quem de segunda a segunda não caminha com Jesus, no domingo não sente Jesus, não percebe Jesus, não enxerga Jesus, só enxerga Jesus, só sente Jesus. Quem caminha com Jesus de domingo a domingo, de segunda a segunda, é quem está dirigindo e diz: meu amigo, como é bom tê-lo contigo, contigo também eu estou. E ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E toda a igreja diz: se você se sentiu chamado nesta noite, se você já esteve nele, caminhando com ele para a glória dele e hoje não mais está, ele nesta noite está dizendo: volte. Onde você está não é o teu lugar. Então logo após a bênção apostólica pode chamar qualquer presbítero da igreja. Se você está caminhando nele, com ele e para ele, mas está assim, a bateria descarregando, ele recarregará as tuas baterias. Não desista. Atos 23:11, ele olhou para o seu apóstolo Paulo e percebeu que ele estava já com a bateria sendo descarregada. A bateria ministerial, apostólica, relacional, muitas batalhas travadas. Ele se apresenta a Paulo e diz: coragem, 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 porque eu estou contigo. Coragem, porque eu estou contigo. Coragem, porque eu estou contigo. Coragem, Vanberto, diz o Senhor, porque eu estou contigo. Coragem, Rosa, diz o Senhor, porque eu estou contigo. Coragem, Jairon, diz o Senhor, porque eu estou contigo. Coragem, coragem, Erasmo, diz o Senhor, porque eu estou contigo. Coragem, 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 coragem. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. E toda a igreja diz...